Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados da terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, dos seus oficiais, contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar? Mais uma vez, colocar o nosso coração, irmãos, nas mãos do Senhor. E vamos pedir para Deus ter misericórdia de nós, para que Ele possa nos fazer entender a palavra. Mas não somente entender, mas que Ele possa fazer com que o nosso coração possa receber essa palavra com alegria, e que ela fique fixada, gravada nos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai bendito, aqui estamos nós, teu povo, reunidos neste lugar, separado para a adoração. Aqui nos reunimos para prestar culto ao Senhor, porque cremos verdadeiramente que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. As nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Tu conheces cada um de nós, Tu sabes das nossas lutas, das nossas dificuldades, e por isso rogamos ao Senhor que, em nome de Jesus, Tu fales ao nosso coração nesta noite, Senhor, que Tu
traga um novo alento ao nosso coração. Que o Senhor nos visite com graça e misericórdia, Senhor. Que a Tua palavra possa nos alcançar e promover mudanças nas nossas vidas, não somente na nossa forma de crer, de entender, mas de reagir diante também das dificuldades que são colocadas diante de nós no nosso caminho, Senhor. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Eu clamo ao Senhor que também me use como instrumento em Tuas mãos. Que eu seja a boca do Senhor, ó Deus. E que todos nós nessa noite sejamos edificados. Que Teu nome seja exaltado. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há uma pequena historieta que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu a li, acerca de uma criança muito devota a Deus, que pertencia a uma família cristã piedosa, e que todos os domingos ela, com os seus pais, se dirigiam à igreja, uma cidade pequena, e ali eles adoravam a Deus e aprendiam da palavra do Senhor. E essa criança tendo chegado um domingo da escola dominical, a mãe tendo pedido a ela que fosse em frente a um pequeno comércio para comprar alguma coisa que estava faltando para completar ali o alimento daquele dia. E aquela criança, ao chegar ali, tinha algumas pessoas conversando no bar, algumas pessoas estavam também bebendo, e ela se aproximou, ela já era conhecida, e uma das pessoas perguntou: meu filho, você estava brincando? Ele disse: não, eu estou vindo da igreja. Aí você vai para a igreja, e você acredita em Deus? E ele disse: sim, eu acredito, e hoje a professora contou a história de Moisés. Que história linda, quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar a pé enxuto. Essa foi a lição que nós aprendemos hoje. E aquele homem, então, olhou para aquela criança, olhou para o lado, também para os seus amigos, dizendo: quanta inocência numa criança, acredita em tudo. E aquele homem ousou dizer àquela criança: então, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, naquele dia não houve um milagre. Na verdade, o povo de Israel passou ali pelo Mar Vermelho, mas por uma região já mais estreita, uma pontinha do Mar Vermelho. E era um tempo de seca, então a maré estava bem baixa, sabe, filho? Não foi um milagre. Moisés era um grande homem, um intelectual, muito inteligente, ele conhecia muito bem toda aquela região, e ele conduziu o povo da forma mais correta, mais segura. Ele sabia que havia uma forma de passar por aquele local ali, sem problema algum. Então ele levou e conduziu o povo, e na verdade não foi bem a pé enxuto, meu filho. Ele passou, a água estava mais ou menos assim na canela, não chegou nem mesmo no joelho das crianças. Vejam o que aconteceu. Foi isso, filho, te ensinaram errado. Então vejam, você ainda acredita nesse Deus assim que faz milagres? E aquela criança regalou os olhos, olhou para aquele homem e disse: moço, se eu acreditava em Deus que faz milagres, agora, depois de que o Senhor me disse isso, agora que eu vou acreditar mais ainda. E o moço disse: mas como assim? Se eu lhe disse que não houve nenhum milagre? Sim, moço, houve um milagre, porque naquele mesmo dia, não somente o exército, não somente o povo de Israel passou, mas Deus fez com que o exército de Israel, do Egito todinho, com cavalo e tudo, morresse afogado com água até na canela. Agora sim, agora é que eu creio mais nesse Deus poderoso. Essa é uma história maravilhosa, a história fascinante, a história de Moisés, a história da libertação do povo da escravidão do Egito. Depois de mais de 4 décadas no Egito, o povo de Israel
sendo escravizado, maltratado, o povo clama, o povo ora, o povo busca a Deus por livramento. E Deus, de forma maravilhosa, extraordinariamente bela, Deus tira aquele povo do Egito, Deus arranca aquele povo dali sob a liderança, é verdade, sob a liderança de Moisés. Mas algumas coisas aconteceram ali. E essa história, ela é muito interessante, porque ela traz algumas lições preciosas para nós, acerca do que, na verdade, nós precisamos entender em termos de verdades que são expostas nas Escrituras e que devemos guardar nos nossos corações. Vejam que a porção que nós lemos diz assim: disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Nós vamos encontrar aí uma afirmação ou uma declaração de que o nosso Deus é um Deus não simplesmente distante, sentado em um alto sublime trono. É verdade, ele é assim, mas é um Deus que está presente na vida do seu povo. É um Deus que fala, é um Deus que manifesta a sua vontade, é um Deus que está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então o texto, ou a sessão, começa dizendo: disse o Senhor a Moisés. O que foi que ele disse? Fala aos filhos de Israel. Deus estava usando aquele homem. Moisés não deveria falar o que simplesmente ele quisesse falar. Ele deveria ser fiel àquilo que Deus haveria de dizer. Deus haveria de usá-lo, na medida em que ele fosse fiel a tudo aquilo que Deus estava comunicando a ele. Então o Senhor diz: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. O povo já tinha saído, o povo já tinha deixado o Egito, o povo já tinha começado uma marcha em direção à terra prometida. Eles haveriam de habitar esta terra, eles estavam no começo de uma jornada. Mas agora o Senhor, através de Moisés, diz a eles: olha, retrocedam, voltem um pouco. E Deus disse exatamente o local onde eles deveriam ficar. Deus os estava instruindo acerca do local onde eles deveriam ficar naquele momento. O detalhe aqui é que eles já estavam caminhando. O detalhe aqui é que eles deveriam estar com seus corações cheios de expectativas, alegres, felizes, caminhando agora na direção de uma verdadeira libertação. Mas o Senhor diz para eles: olha, é preciso retroceder, retrocedam um pouco. E eu estava pensando sobre isso, irmãos, enquanto meditava, de que muitas vezes na vida nós precisamos aprender essa lição do retroceder. É bem verdade que os nossos olhos estão fixos em alvos, em metas. Sabemos os caminhos, sabemos e conhecemos os alvos que queremos alcançar, e corremos em busca disso, e não há nada errado nisso. Mas precisamos aprender muitas vezes, ao ouvir a voz de Deus, quando diz: olha, retroceda. Isso é uma orientação estratégica. Deus sabia o que estava dizendo. Era preciso que aquele povo obedecesse ao Senhor e retrocedesse. Muitas vezes na vida, irmãos, e você pode se aplicar isso a várias circunstâncias da sua caminhada, aos problemas, às lutas que você tem travado, que muitas vezes é preciso retroceder. A gente dá 2 vezes, 2, 3 passos atrás, para que possamos dar 10, 15, 20, 30 lá na frente. É preciso ouvir a voz de Deus quando precisa parar. É preciso ouvir a voz de Deus quando Ele diz: olha, retroceda, espere um pouco, volte um pouquinho, reflita melhor. Precisamos fazer isso. O êxito da nossa caminhada está na razão direta da atenção que nós damos à palavra de Deus. Mas tantas vezes, por conta dos nossos desejos, nós não ouvimos
as instruções que Deus tem para nos dar. O Senhor estava falando através de Moisés e estava dizendo ao povo: vocês estão caminhando, a marcha está boa, mas retrocedam agora, voltem um pouco. Talvez aquele povo nem entendeu exatamente o que estava acontecendo, mas não precisava que eles compreendessem, precisava tão somente que eles obedecessem, porque o grande estrategista estava no controle de todas as coisas. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. E algo interessante aconteceu, porque quando Faraó e os seus soldados e os seus capitães ouviram dizer que Moisés tinha retrocedido, tinha voltado, eles chegaram a uma conclusão, claro que errada, mas uma conclusão precipitada. Eles estão perdidos, eles não sabem o que estão fazendo, e chegaram até mesmo a dizer: por que nós permitimos que esse povo saísse? Eles estavam trabalhando para nós aqui, eles estavam nos servindo aqui, eles eram úteis para nós aqui, por que permitimos que eles saíssem? Eles estão perdidos, vamos em busca deles, vamos procurá-los, vamos buscá-los e vamos trazê-los de volta para o lugar onde eles estavam. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso na luta que muitas pessoas travam, muitas vezes, contra o pecado que os escraviza. Quantas pessoas que, dominadas por um vício qualquer, depois de ter experimentado um pequeno período de libertação, de sentindo aquela sensação de que agora esse vício está sob o meu domínio, agora sim eu poderei caminhar livremente. Mas muitas vezes a força é tão grande, o inimigo é tão sagaz, que faz de tudo para buscar estas mesmas pessoas, trazendo-as de volta para viverem sob os efeitos daquilo que os estava escravizando. Faraó rapidamente traçou um plano, e esse plano foi: vamos buscar esse povo, eles não podem sair daqui, eles devem viver escravizados. E eles saíram em busca, 600 carros, aquele era o exército mais bem equipado daqueles dias, eram os combatentes mais bem treinados, era um exército temido, da maior potência do mundo naqueles dias, e eles saem em busca daquele povo para trazê-los de volta. Faraó não mediu esforços, separou o que havia de melhor para dominar o povo de Deus. Satanás faz assim também, ele investe pesado, pesadíssimo, para nos trazer de volta para aquilo que nos escravizava. Ele age de forma violenta tantas vezes, contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida. Faraó fez isso, e o povo de Israel, quando soube do que estava acontecendo, ao olhar para trás, eles viram que as tropas estavam vindo, e a Bíblia diz que eles procuraram Moisés, e pediram a ele que clamasse, e eles clamaram ao Senhor, eles clamaram, mas você vai encontrar no texto dizendo que não somente eles clamaram, mas também eles temeram, eles ficaram apavorados, ficaram com medo, e parece que aqui é um problema. Como é que pessoas que clamam a Deus, que confiam em Deus, que oram ao Senhor, ficam com medo? Isso acontece com a gente também. Talvez você esteja vivendo numa situação assim, mesmo sendo você uma pessoa de Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus. Talvez você tenha se debruçado, você tenha clamado ao Senhor, você tenha buscado ao Senhor, você tenha orado a Deus, diante de certas situações, mas ainda assim, o seu coração está apertado, porque você está temeroso, você está assustado, você está apavorado. Não se entristeça.
Deixa eu te dizer uma coisa, você é um ser humano, nós somos humanos, nós ainda lutamos com a nossa natureza, mesmo tendo sido alcançados pelo Senhor, mas nós nos assustamos, nós choramos, muitas vezes angustiados, diante de certas situações, especialmente aquelas que mostram para nós que nós não temos a menor possibilidade de sozinhos passar por aquele momento. Sofremos, nos angustiamos, e aquele povo estava ali angustiado. E Moisés, que era um líder, tinha que estar à frente do povo, precisava dizer algo àquele povo. E no verso 13 ele vai dizer: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Se aquietem, calma, gente, calma, tenham calma, alguma coisa vai acontecer. Talvez Moisés não sabia exatamente o que estava para acontecer, mas ele estava sendo usado por Deus naquele momento, como instrumento para apaziguar aquele povo, para levar uma palavra de esperança àquele povo. E a palavra é ela: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Se você me perguntar se Moisés estava consciente do que estava a acontecer, eu diria que, creio eu, de que Moisés não sabia exatamente o que Deus estava para fazer. Mas a sua confiança em Deus era algo tão grandiosa, alguma coisa tão maravilhosa, que ele leva uma palavra ao povo de esperança: se aquietem, tenham calma, algo maravilhoso vai acontecer, vede o livramento que Deus vai nos dar. Não sei exatamente o que é, mas que algo vai acontecer, vai. Quantas vezes nós não precisamos aquietar o nosso coração diante de certas situações? A gente não sabe como vem o socorro, a gente sabe que Deus vai fazer algo, mas que algo é esse? Como Deus vai agir em nosso favor, como Deus vai nos favorecer, como Deus vai nos livrar, como Ele vai nos ajudar. Nem sempre nós sabemos exatamente o que está para acontecer, mas uma coisa é certa: precisamos aquietar o nosso coração, precisamos descansar no Senhor, acreditando que algo Ele vai fazer em nosso favor, de que Ele não falhará, porque Ele nunca falhou. Verso 14, ele diz assim, completando essa fala: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor, de alguma forma, vai lutar por vocês, e vocês vão ficar calados, não tem o que dizer, porque vocês vão testemunhar uma grande obra do Senhor em vosso favor. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente não precisa de algo assim? Quantas vezes a gente não vem para a igreja com alegria até, com boa disposição, mas tantas vezes o nosso coração está muito machucado. Muitas vezes a gente está diante de situações que estão nos maltratando, e você está na igreja no domingo sentado e não sabe como vai resolver aquele problema na segunda-feira. Você não sabe, você não tem ideia de como resolver aquilo, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor, precisamos aprender a nos aquietar verdadeiramente diante de Deus, sabendo que nós temos um Deus que Ele luta por nós, Ele luta em nosso favor, é um Deus que ouve as nossas preces, é um Deus que vê as lágrimas que caem dos nossos olhos. Deus conhece cada um de nós, Deus sabe da tua vida, Deus sabe todas as coisas.
Antes mesmo que abramos os lábios para pedir algo, Deus já sabe de tudo. Tudo que precisamos fazer é ouvir a voz de Deus. Assim como o povo estava ouvindo o que Moisés estava dizendo, num momento angustiante como aquele. Eles estavam numa situação tão complicada no meio daquela viagem, porque diante deles estava o mar vermelho. Mas atrás deles estava vindo o exército de Faraó. E eles não tinham exatamente noção do que poderia ocorrer naquele momento. Mas Moisés estava dizendo para eles: calma, se aquietem. Já pensou se alguém se levantasse naquela hora e dizer: Moisés, tu não está entendendo, olha lá, olha a poeira levantando, sabe o que é aquilo? São os cavalos do Egito, é o exército de Faraó, nós estamos perdidos, destruídos, e tu diz: aquietar, como que eu vou aquietar meu coração? Mas ele diz: olha, o Senhor pelejará por vocês, se acalmem, creiam nesse Deus poderoso, Ele pelejará por vocês. E agora, Moisés, diante de toda aquela situação, ainda se volta para o povo e diz, o Senhor diz a Moisés, por que clamas a mim? E agora vem a orientação de Deus a Moisés: dize ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que prossiga na caminhada, que eles não desistam, que eles continuem marchando. Mas a pergunta é: para onde marchar? Para onde marchar? Se diante deles estava o mar ainda não estava aberto, mas a ordem do Senhor é: marchem assim mesmo, não desistam. O problema existe, a dificuldade existe, as impossibilidades humanas estão aí, mas não desistam, não abram mão da caminhada, continuem firme. Quantas vezes, irmãos, nós nos desistimos por coisas tão pequeninas? Quantas pessoas já não desistiram da vida por problemas tão pequeninos? Quantas pessoas não se deixam abater, muitas vezes, por situações incomparavelmente menores? Mas a orientação de Deus para nós é que nós não devemos jamais desistir dessa caminhada. Foi o Senhor que nos colocou nela. O Senhor está conosco, está com o seu povo, está com a sua igreja. E por mais que o inimigo tente de todas as formas impedir o avanço, o nosso avanço, o avanço da igreja, do povo de Deus, nós não podemos desistir. Devemos continuar caminhando, avançando, marchando. É preciso marchar com confiança, marchar com segurança, marchar com firmeza, marchar com humildade, marchar com consciência, sabendo que não estamos sozinhos, mas à nossa frente vai o general, que é Cristo. Ali eles tinham Moisés, e nós temos ao Senhor Jesus que vai à frente. E quando ele vai à frente, o mar se abre, o mar se aquieta. Existem verdades, irmãos, que o povo de Deus jamais deveria esquecer. E eu creio firmemente que essa história está muito bem contada aqui, para que nós possamos aprender algumas verdades e guardá-las no nosso coração, e não esquecer delas jamais. E é exatamente a lembrança dessas verdades, é o fato de as guardarmos no nosso coração, que vai permitir a nós uma caminhada cristã segura, tranquila e exitosa. Sabe que verdades são essas? A primeira delas, primeira verdade, que a salvação é inteiramente obra de Deus.
A salvação de um homem é inteiramente obra de Deus. Isso está muito claro aqui. O povo de Israel estava completamente perdido. Perdido no Egito, porque lá eles estavam escravizados. Deus, de forma extraordinária, os arrancou de lá. Lembram das 10 pragas do Egito? Que foram sentenças contra os deuses que eles criam. 10 pragas. Deus, de forma extraordinária, arrancou o seu povo da escravidão. Foi Deus quem fez isso. Não foi Moisés, não foi Arão, não foi qualquer um outro homem, mas foi Deus que agiu de forma poderosa no meio do seu povo, manifestando a sua vontade, a vontade de libertar o seu povo. O povo clamou, Deus ouviu, e ele foi lá e arrancou o povo daquela escravidão. E agora, diante desse quadro, Deus estava confirmando que a salvação era alguma coisa totalmente dele. Era ele que iria, ele, o mesmo Deus que arrancou o povo do Egito, era o mesmo Deus que iria abençoar este povo durante toda a caminhada. E eles precisavam aprender essa lição. Tinham que passar por aquele momento de perplexidade. Tinham que se assustar com o exército de Faraó. Tinham que passar por aquilo para que pudessem lembrar que a salvação é alguma coisa de Deus. É alguma coisa completamente, inteiramente do Senhor. Nada há que possamos fazer para ajudar ao Senhor nesse ato maravilhoso de salvação. Isso aconteceu com o povo de Israel no Egito. Isso aconteceu com cada um de nós, porque estávamos presos pelas correntes do pecado. Mas alguma coisa maravilhosa aconteceu nas nossas vidas. Se fomos libertos não pelos nossos méritos, não porque merecíamos, não porque somos mais inteligentes do que qualquer outra pessoa, mas fomos alvos da graça maravilhosa de Deus, desse Deus poderoso que nos arrancou e que nos libertou. Deus faz assim. Deus tem mostrado nas escrituras todas que a salvação é algo dele. Deus quis alcançar Nínive. Deus chama um profeta, o profeta Jonas, profeta teimoso. Deus o chama e ele não gostaria de ver os ninivitas transformados e alcançados pela graça. Ele se dirige a um outro local, toma um navio e vai em outra direção. Deus, como é soberano, Senhor, fez com que aquele homem, de uma forma maravilhosa, esquisita, estranha, ele pudesse chegar até onde Deus queria e pregasse o evangelho, pregasse a palavra do Senhor, a vontade do Senhor ali. E ele pregou de mau gosto em Nínive. E algo também maravilhoso aconteceu. Os ninivitas se converteram, porque Deus é quem opera a salvação. A salvação é algo de Deus. E naquele contexto, aquele povo precisava entender que a salvação é algo inteiramente de Deus, algo inteiramente dele. Mas há uma segunda lição que nós precisamos lembrar também e guardar no nosso coração, é que a caminhada do povo de Deus, desse povo que foi alcançado pela graça de Deus, ela envolve sérias dificuldades. O povo de Israel estava liberto do Egito, mas nem bem tinham saído do Egito, já enfrentaram um problema, e um problema tão grande quanto esse. Muitas pessoas pensam que o Senhor garante para nós uma proteção de tal maneira de que você nem sequer pega uma gripe, que você não enfrenta ou não enfrentará nenhum tipo de problema. E não há nada mais mentiroso do que isso. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós passamos por aflições. Não é porque, meu irmão, você está envolvido numa tremenda dificuldade que você deixou de pertencer ao Senhor, ou o Senhor se esqueceu de você.
O Senhor Jesus é quem diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Portanto, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. Não fique pensando que por causa dos problemas que você está enfrentando, Deus deixou de ser Deus, ou que Deus esqueceu de você. De forma nenhuma. Precisamos compreender que os problemas existem, e todos os dias nós enfrentamos algum tipo de problema, seja de que ordem for. Precisamos compreender que estamos sujeitos a tudo isso, e muitos dos problemas que enfrentamos, nós mesmos somos culpados muitas vezes. Tantas outras não somos nós, são circunstâncias que nos envolvem, que nos abatem, que nos entristecem, que nos deixam amargurados, desanimados, e quem sabe até com vontade de morrer, de sumir, desaparecer do mundo. E tudo que o inimigo quer é exatamente que isso aconteça, que você desacredite da obra que o Senhor fez na tua vida, que você deixe de crer que você foi alvo da graça transformadora e libertadora do Senhor. E aquele povo, mesmo depois de ter saído do Egito, você vai encontrar aqui, eles sentiram saudades do Egito e se queixaram de Moisés. Por que fizeste isso conosco, Moisés? Será que é por falta de sepultura lá? Nos trouxestes para morrer aqui no deserto? Lá estávamos bem, estávamos servindo os egípcios, estávamos satisfeitos com aquela vida. Por que tu nos trouxeste para cá? Quantas pessoas não pensam assim, irmãos, por conta de certos problemas? Eu estava tão bem, estava tudo tão tranquilo, foi só eu colocar minha vida nas mãos do Senhor e de repente o mundo desabou na minha cabeça. É isso que Satanás quer que você creia, para que você deixe de caminhar com o povo de Deus. E quando você pensa assim, você está sendo, de certa forma, influenciado fortemente por uma voz que vem do inferno, para tentar te arrancar do lugar que você está. Porque tudo que o inimigo quer é que você não esteja no lugar que Deus quer. Aquele povo precisava aprender essa lição. Não somente a lição de que a salvação, ela é inteiramente obra de Deus, mas que a caminhada do povo de Deus, o povo que foi liberto, ela envolve sérias dificuldades. Todos nós passamos por elas. Todos nós enfrentamos lutas, e nós sabemos o que é isso. Mas nós aprendemos uma outra verdade aqui. Sabe qual é a verdade? É que, por pior que seja o cenário, presta atenção, por pior que seja o cenário, Deus estará sempre no controle de tudo. Por pior que seja o cenário, Deus estará sempre no controle de tudo. Volte para o texto e olhe aí. Será que tinha um cenário pior do que esse? Será que havia um cenário pior do que aquele? O povo tendo saído do Egito, começando a caminhada, felizes, satisfeitos, porque agora estavam livres, de repente se deparam com uma situação daquela. O mar vermelho pela frente, não tinha como avançar, e atrás dele, o exército de Faraó, que vinha para destruí-los. Que situação era aquela? E agora o que fazer? Não tinha o que fazer a não ser clamar ao Senhor. Mas lembre de uma coisa, por pior que seja o cenário que estiver diante de nós, nunca esqueça que Deus tem o controle de tudo. Se for preciso abrir o mar vermelho ou qualquer outro mar, Deus vai abrir para que o seu povo possa passar. Deus fez milagres no passado, Ele faz milagres no presente, e Ele nunca deixará de agir soberanamente, porque Ele é Deus. Ele é Deus.
Quando ele diz a Moisés: olha, o povo está abatido, entristecido, o povo está desesperado, o povo está angustiado, não sabe o que fazer, sentimento de derrota, de fracasso total. Não importa, você vai voltar lá onde esse povo, diga para eles assim: ó gente, levantar todo mundo e vamos marchar, para frente, marcha, é a marcha do povo de Deus, bora continuar marchando, não desista, não volte para trás, não vamos ficar aqui não. Mas marchar para onde? Marcha significa seguir adiante. A ideia do texto é siga em frente. A palavra lá no hebraico é siga em frente, é marchar, é nesse sentido. E em frente deles estava o mar. Se você continuar lendo o texto, leia em casa. Você já conhece, mas leia. Você vai ver o que aconteceu. Algo grandioso aconteceu. Algo antes nunca visto. O mar vermelho se abriu para que o povo de Deus pudesse passar a pé enxuto. Deus fez isso. Deus fez isso porque é o Deus da aliança. Deus fez isso para que o seu nome fosse reconhecido, para que a glória do seu nome pudesse ser vista em todos os lugares e que todos pudessem saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Deus faz assim. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Não se deixe abater. Não se deixe dominar por aquilo que está te afogando. Mas levanta a tua cabeça e continua a tua marcha. Continua marchando como igreja, como povo do Senhor que você é. Deus te separou, Deus transformou a tua vida, fez de você uma nova criatura, e agora você faz parte desse povo que está marchando para a nova Canaã. Nós estamos marchando para a pátria celestial, e nada poderá impedir que o povo de Deus chegue ao lugar que Deus reservou para todos aqueles que o amam. E é por isso que nós não podemos nos deixar abater. São verdades que nós precisamos guardar e que o povo de Israel deveria lembrar para sempre com aquele episódio. Em primeiro lugar, que a salvação é algo inteiramente de Deus, é obra de Deus. Em segundo lugar, que a caminhada do povo, desse povo que foi liberto, envolve lutas e dificuldades. É as lutas e dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas também que, por pior que seja o cenário, Deus estará sempre no controle de tudo. Deus montou um plano, executou esse plano. E não somente o seu povo foi liberto, não somente esse povo foi protegido e foi salvo daquele ataque, mas aquele povo também viu os seus inimigos sendo ali derrotados diante dos seus olhos. Que Deus maravilhoso é esse, né, gente? Que Deus maravilhoso que tem estado conosco. Portanto, queridos, que o nosso coração, o meu coração e o seu coração se encha de alegria e de esperança. Que você possa sair daqui renovado nas suas forças, nas suas emoções, mesmo diante das lutas que você tem travado. Não interessa qual seja o cenário que você está vivendo. Você pode achar que é o pior de todos os tempos, mas Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. Continue esperando em Deus, clamando em Deus, porque esse Deus opera maravilhas. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.